Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. O assunto do dia foi a decisão de ontem do TSE que tornou Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis. Eu vou trazer essa matéria do Povo aqui e vou discutir com vocês sobre essa inelegibilidade do Bolsonaro e a pergunta que a maioria das pessoas me fazem: e agora? Bolsonaro vai ficar inelegível até depois de 2030? Vai ficar até um tempo depois? Como é que funciona? As penas se somam? Como que fica? Por que eles fizeram isso se Bolsonaro já estava inelegível? Calma, calma, pequeno gafanhoto, que eu vou te explicar tudo isso aqui no nosso editorial. E a gente vai falar também de uma nova medida do governo Lula que, não é legal não. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui e bora pra cima. Lembrando que esse é o segundo editorial do dia, né? Então que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, de paz para você e para toda a sua família. Vamos começar a análise da matéria? Olha só, TSE torna Bolsonaro novamente inelegível junto a Braga Neto por uso eleitoral de 7 de setembro. Lembrando que Braga Neto não tinha se tornado inelegível, agora tornou-se inelegível. Essa matéria que eu trago para vocês é do Povo. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, novamente à inelegibilidade, nesta terça-feira, dia 31. O placar foi de 5-2, os ministros também impuseram uma multa no valor de 425 mil para o Bolsonaro. Desta vez, o general Walter Braga Neto, vice na chapa que foi poupado nos primeiros julgamentos do TSE, também foi declarado inelegível, também foi implementada uma multa de mais de 200 mil reais para o Braga Neto. Os ministros julgaram 3 ações que atribuíram ao ex-presidente general e ao general o abuso do poder político. Vamos resumir aqui. 7 de setembro, tá? O movimento de 7 de setembro, onde teve aquela quantidade de gente enorme nas eleições, foi durante o período de eleição, eles disseram que Bolsonaro utilizou aquilo para fazer campanha política. Tá, vamos deixar a coisa muito bem clara aqui, vamos restabelecer a verdade. O povo foi por causa do Bolsonaro, e não o contrário, e não por causa do 7 de setembro. Então falar que isso foi para ele se promover politicamente, eu acho uma narrativa um tanto quanto questionável. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa analisar é que você vê notadamente um discurso estranho. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele falou que foi uma cena deplorável o Bolsonaro colocar do lado dele o Luciano Hang, vestido de verde periquito. Ué, o que tem a ver alguém tá vestido com as cores do Brasil e uma figura tá do lado do Bolsonaro no evento do 7 de setembro? Afinal, vamos lembrar que tinha a primeira-dama de vermelho fazendo o L para todo mundo. Mas não era período eleitoral, tá tudo bem. Mas, gente, é forçar a barra demais. Mas por que fizeram isso? Vai somar as penas? Agora Bolsonaro só vai ficar inelegível até 2060, é isso? Não tem nada a ver. Dentro das regras eleitorais, as penas não são cumulativas. Aplicou-se uma multa a mais, tá? E isso aí para eles foi bom, ou seja, uma multa aplicada ao Bolsonaro de quase R$500 milhão, diga-se de passagem. E ainda, agora, com mais uma pena, ele não acumula, ou seja, a inelegibilidade dele vai até 2030. 2026 ele não concorre, 2030 ele pode concorrer. É assim que funciona, são 8 anos. Tá? A grande questão é que reverter a decisão inicial de uma condenação é mais fácil do que reverter a decisão de 2, 3, 4, 5. Então o que eles vão fazer? Para não deixar dúvidas e para ir aplicando penas, vão deixar Bolsonaro inelegível em todos os argumentos que eles acharem. É um argumento fraco, juridicamente falando? Ao meu ver, sim. Tem muita gente comemorando, tem um Amoedo comemorando, eu vi muita gente aí dos isentões comemorando, dizendo que foi bem feito, o Bolsonaro fez um evento deplorável do 7 de setembro. Oi? Muito mais deplorável foi o evento que Lula fez ali totalmente com militantes. É a mesma coisa. Então, o que deixa a gente estarrecido são os 2 pesos e as 2 medidas. Esse é o grande ponto aqui
que diferencia as condenações ao Bolsonaro e as condenações ao Lula. E aqui eu não estou dizendo que o Bolsonaro é santo, não é, até porque eu critiquei demais o Bolsonaro. Mas dizer que ele usou o 7 de setembro eleitoralmente, usou a máquina pública, meu amigo, é forçar um pouquinho a barra, tá? Me desculpa aí, mas é forçar um pouquinho a barra. Eu vou deixar muito claro para vocês uma coisa. O povo foi até o 7 de setembro por causa do Bolsonaro, e não o contrário, tá? Da mesma forma que o povo foi ao 7 de setembro do Lula, por causa do Lula, por causa dos ônibus que foram pagos e mal conseguiu lotar uma arquibancada. Então, tá aí a diferença gigantesca. É só olhar os fatos, tá? Bora falar aqui sobre um assunto que me atinge diretamente e que está reverberando nas redes sociais. Uma vereadora, tá? Zileide Monteiro, do PTB, da cidade de Arco Verde, lá no Pernambuco, ela teve uma fala absolutamente infeliz. Essa vereadora disse que uma opositora dela, que teve filho autista foi por causa de um castigo de Deus. Mostra uma pessoa totalmente desconexa com a realidade, com uma fala absolutamente infeliz, uma fala capacitista, uma fala ridícula. E aí, a gente não pode deixar que esse tipo de discurso continue crescendo, tá? Então, assim, foi uma fala totalmente infeliz. Foi uma fala péssima. E aí, teve várias manifestações. Bolsonaro Valéria também fez uma publicação aqui, eu peguei esse perfil dessa publicação e ela escreveu o seguinte: essa foi a absurda declaração da vereadora Zileide Monteiro, vereadora da cidade de Arco Verde, em Pernambuco, durante a sessão da Câmara de Vereadores, que aconteceu na noite da segunda-feira, dia 30/10. É inaceitável discursos como este sigam ocorrendo, ainda mais por uma parlamentar. Não vamos tolerar qualquer descaso e preconceito às pessoas com deficiência. Repúdio e punição para quem trata com discriminação uma causa tão sensível. E eu defendo que realmente responda se há esse intuito objetivo aí de discriminar as pessoas com deficiência. Eu sou pai de uma menina autista, vocês sabem disso, tem que ter punição sim. Tá? Então, você tem que buscar ontem, tá de parabéns à justiça que deu uma definição, deu uma condenação a um vereador que foi contra os judeus, e agora, acho que sim. Olha, eu tenho uma bandeira aqui. Para mim, idosos, pessoas com deficiência, aquelas que não podem se defender, e idosos são as partes hipossuficientes da sociedade. Esses são os hipossuficientes, esses precisam de cuidado e carinho dos que podem fazer por eles. O restante é algo a analisar a cada caso concreto, tá? Cada fato concreto. Vamos lá. Governo Lula, matéria do R7, resolve aumentar imposto de arma, spray de pimenta e munição em 55%. Vamos juntar o útil ao agradável, né? A matéria aqui é do R7 e vai ter o aumento de 29% a 55%. E por que é juntar o útil ao agradável? O governo Lula quer arrecadar mais, quer mais dinheiro, quer mais grana no bolso, din-din, para gastar. E aí, o grande problema é que mais uma que são itens de segurança pessoal, spray de pimenta, a arminha de choque, são itens que as mulheres usam como defesa pessoal. Eu recomendo mulheres terem uma arma de choque para se defender. Vamos analisar o seguinte: do ponto de vista estrutural e físico, biológico, um homem é quase que um X-Men de força perto de uma mulher. Se você pegar um cara de baixa estatura, magro, pequeno, e pegar uma mulher maior, com um corpo mais preparado, né? O homem ainda assim vai dar trabalho para essa mulher. A fisiologia, a estrutura óssea, a estrutura muscular do homem, biologicamente falando, é muito mais estrutural, muito mais forte do que uma mulher. Não à toa a gente pega tanto peso a mais do que as mulheres. É até ridículo pensar de forma diferente, pensar que há uma equivalência entre os dois. É rejeitar ciência, é rejeitar o óbvio. Não há equivalência biológica entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher do ponto de vista. Então, qualquer um que vá agredir uma mulher é um babaca, um monstro, um cara que tem que ser punido. Porque o homem tem uma vantagem biológica, sim. E aí as mulheres terem direito
acesso a um spray de pimenta, uma arminha de choque, isso aí eu acho que não tanto, mas é uma paridade de armas. E aí, tá, eu acho que medida bola fora, coisa mais fora do contexto aí, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.